Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Bom, estamos nós aqui para mais uma aulinha de sociologia agora, ok? Então, cabe destacar que o tema que nós vamos ver hoje, vocês viram no segundo ano, né? E é uma aula que a gente vai integrar dois assuntos, né, que o ano passado a gente viu de forma separada. Então, se nós vamos fazer isso, nós vamos, né, fazer uma análise mais superficial dos temas, ok? Para que a gente possa dar conta, né, de trabalhar com tudo que está posto. Então, seria a aula 7 da nossa apostila 2, estratificação social e mobilidade social. São temas, né, bastante fortes, corriqueiros aí na sociologia e que, de certa forma, pensando a modernidade, pensando a atualidade, eles estão integrados, tá certo? Começamos então, né, revisando estratificação social. O que vem a ser estratificação, né? Seria o ato de estratificar, dispor, né, pensando a sociedade em camadas sociais, em classes sociais. Então, né, é interessante, né, chamar atenção para uma questão. Hoje nós temos estratificações sociais? Sim, temos, certo? Mas elas são muito a partir de análises subjetivas ou utilizando de alguns critérios, né, para evidenciar temas. É diferente do que nós vamos ver daqui no próximo slide, que é a respeito da estratificação objetiva, certo? Que era aquela estratificação, né, aquela divisão, aquela desigualdade social reconhecida ou na lei ou na cultura da época, ok? E mais uma coisa que está presente tanto numa quanto na outra, né, é o fato de que para haver essa estratificação tem que haver alguma desigualdade, certo? Porque senão todo mundo estaria dentro do mesmo extrato, ok? Então nós vamos ver que isso variou e varia no tempo e no espaço e sempre vai envolver uma noção de hierarquia. Algumas classes vão ser mais importantes do que outras, tá certo? Então vamos lá começar com a estratificação objetiva. Então, o que vem a ser isso? Estratificação objetiva é quando essa desigualdade, essa hierarquia, ela é reconhecida em lei ou a partir da cultura, né, dos valores tradicionais de uma sociedade em um dado lugar na história. Então, vejamos os exemplos. Na Roma Antiga, a escravidão. Então, tanto na Roma Antiga como no Brasil colonial, quanto nos Estados Unidos, quando eram colônias, ou de certa forma, quando eram já um país independente, a lei ela assegurava a algumas pessoas a posse, né, de outras pessoas. Então, o escravo não existia humanidade, era visto como uma peça, um bem que poderia ser trocado, vendido, emprestado, tá certo? Então, isso era reconhecido em lei. A lei atestava que aquele ser falante, né, era propriedade de outra pessoa. Mas no caso dos dois das castas na Índia e dos estados no feudalismo é um pouco diferente, né? Então, essa estratificação ela está dentro da cultura da época, dos direitos, né, chamados de direito consuetudinário, nos costumes. Não existe papel, né? Não existe um preto no branco, como diriam aí os advogados, né? Isso está presente dentro daquela sociedade, dentro dos valores tradicionais daquela sociedade. Então vamos lembrar um pouquinho das castas. As castas eram entendidas, né, passemos aqui, né, do Brahmin até o Shudra, você tinha, né, como se fosse um corpo de um deus, né, que era o deus Brahma, acho uma coisa do tipo,
né, em que dependendo da parte do corpo teria mais importância, né, até chegar aos Dalits que estavam fora do corpo. Então, que eram marginalizados e são até hoje marginalizados, mesmo não tendo mais isso em forma de lei. Só que os costumes são tão arraigados naquela sociedade que ainda hoje as pessoas casam dentro das suas castas, certo? Existe uma endogamia dentro das castas, ok? Então é aquela história, né? Se você estava numa casta inferior, você tinha que ficar resignado, conformado com essas injustiças, ser uma pessoa boa para que na próxima encarnação você ascender socialmente, né? Então isso é religião, nós não vamos entrar aqui no mérito, tá certo? Só que era uma marca daquela sociedade. No caso da sociedade feudal europeia, é a chamada de estamental, né? Era também uma sociedade cristalizada, ou seja, não havia ascensão social, né? Se você nascesse dentro do terceiro estado, você, né, morreria dentro do terceiro estado, sobretudo se você fosse um camponês e um servo, né? Quem conseguiu ainda, né, se desvencilhar das relações feudais, ir para a cidade, né, emergir como burguês, como uma pessoa, como um comerciante, pôde até ascender socialmente, né, mas ainda representava o terceiro estado, representava o estrato mais baixo da sociedade. Então, dentro daquela cosmovisão, da visão dos valores da época, ainda era um ser de terceira categoria. Então, o que representa isso? O nascimento determina a sorte da pessoa na sociedade. Então, no caso vamos usar aqui uma linguagem marxista, né? Então, no caso, se você nascesse no seio da nobreza, você seria um proprietário de terra, você teria ali alguns servos para trabalhar para você, que você teria que cuidar, mas eles trabalhariam, certo? Eles ali, né, honrariam com a sua comida, as suas coisas. Então isso era permanente, né? Não existia a possibilidade de quebra das relações sociais dentro dessa sociedade. Então isso correspondia a uma estratificação objetiva, reconhecida nas leis ou nos costumes, na cultura da época, ok? Posterior às revoluções burguesas, né, e aí o advento da sociologia como ciência acadêmica, nós temos a emergência de outro tipo de estratificação, que seria a estratificação subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela vai partir da classificação de alguém, da análise, da reflexão de alguém, de um pesquisador, de um intelectual, de um grupo, de um instituto como o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então aí nós vamos ter as famosas leituras. Então veja o primeiro exemplo de uma imagem que eu retirei aqui da internet, né? Então essa é uma caricatura, né? Então aqui vemos na base a pirâmide do sistema capitalista. Então vejam que muitos trabalhadores estão sustentando a parte de cima, né? E aí tá aí em inglês, né? We work for all, we feed all. Nós, né, trabalhamos e alimentamos todos. E aí nós vamos até a parte de cima, em que tem um saco de dinheiro, né? E aí reis, imperadores, magnatas, pessoas, né, de corporações. Então seria o que? A pirâmide do sistema capitalista. Isso aqui é verdade? Não sei. Isso aqui é análise de alguém, certo? Então, obviamente, quem fez essa caricatura tem uma leitura mais, né, convergente com uma leitura marxista, certo? Porque ele mostra o quê? A base dos trabalhadores que são explorados por uma classe mais alta, tá certo? Vamos aqui partir de algumas leituras de estratificação moderna. Então, o que vai dizer, por exemplo, Rousseau, né?
Então, a partir da complexificação da organização social e, sobretudo, né, do lançamento da propriedade e divisão social do trabalho, nós temos o advento da desigualdade. Então, vamos lembrar daquela famosa frase do Rousseau, né? O cara que cercou o primeiro território, né, foi o cara que inventou a desigualdade social. Isso é a visão do Rousseau, que ele vê como a formação da propriedade privada como o advento da desigualdade. No caso do Marx, a gente viu, né, em aulas passadas, ela está muito condicionada pela estrutura produtiva, né, como a estrutura produtiva ela está montada. Vamos nos recordar que, né, é uma visão mais economicista, determinista, de que quem estrutura os meios de produção vão determinar as relações numa esfera geral da sociedade. A infraestrutura determina a superestrutura, né? Então, vamos lembrar do choque de classes e a superestrutura legitimando a infraestrutura. Outras leituras. Durkheim, por exemplo, vai ter uma visão que nós também estudamos já, né? Que é a da solidariedade orgânica. Então, quer dizer o quê? Nós vamos ter uma hierarquização por conta do quê? Das especializações da divisão do trabalho social. Alguns trabalhos vão ser mais importantes que outros, mas não significa que que os trabalhos menos favorecidos não sejam importantes, né? É aquela visão do Durkheim de que deve existir uma solidariedade orgânica, cada um tendo a sua função, né, mas colaborando para o todo. O Weber já vai trazer várias perspectivas, né? Então o Weber vai olhar para a classe econômica, o Weber vai olhar para o status, né, a partir das profissões. Então, vamos lembrar lá, né, a figura no Brasil do advogado, do médico, do engenheiro, que vão trazer muito status social. Weber entendia que participar de partidos e da política era importante, mas a ideia do mérito, ok? Pareto vai trazer, né, Vilfredo Pareto vai trazer mais um ponto interessante, né? Diria o Pareto que fora, né, as capacidades intelectuais do homem, o mérito, ainda existem as diferenças físicas. Então, algumas pessoas são brindadas pela natureza de beleza e essas pessoas elas vão ter mais possibilidades que as outras. Então, às vezes, nós vemos que algumas empresas pedem para colocar uma foto no currículo. Então, dependendo do tipo padrão desejado de beleza, aquela pessoa vai ter, né, melhores possibilidades que outras, ok? E, né, lembrando do IBGE, temos que mencionar também a questão da renda, né? Então, o IBGE coloca a nossa sociedade, estratifica ela em rendas, a classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, né? Classe alta, classe média, classe média baixa, classe baixa, ok? Então você pode lançar mão de uma série de critérios para, né, de certa forma, estratificar a sociedade. Concluindo a nossa primeira parte, né, veja essa ideia, essa arte envolvendo os estratos sociais. Então, as castas, não há mobilidade, que é o nosso próximo tema, né? Na Índia, nas classes sociais, existe mobilidade. Lembremos do Weber, né? Se você tiver mérito, se você trabalhar, se você se esforçar, você pode ascender socialmente. E o estamento, pouca mobilidade, né? Por conta da questão do estamento feudal, né? Do nascimento condicionar, né, a sorte das pessoas na sociedade. Tranquilo? Já se nós abordamos o nosso próximo tema, mobilidade social. Um segundinho. Um pouquinho de água. E o que seria então o conceito de mobilidade social? Seria a passagem de um indivíduo ou grupo de um extrato social a outro,
né? Então, esse tema da mobilidade está ligado ao tema da estratificação. Então, viram na arte do slide passado, né? Existe possibilidade de ascensão? Sim, né? Não. Então, isso tem respeito com o quê? Com o tipo de sociedade. Então, vamos pegar, por exemplo, uma sociedade aberta e justa, democracia sueca, tá certo? Então, a democracia sueca, se você se esforçar na escola, na faculdade, você vai ter um bom trabalho e você pode ascender socialmente. Vamos imaginar um imigrante vindo da África que consegue estudar, que consegue se formar, né? Ele vai ter possibilidades, não imagino como, né, aquele suecão mais raiz, mas acredito que ele vai ter ótimas possibilidades de ascender socialmente, de ter uma vida muito mais, né, farta, feliz, com posses do que os seus antepassados, o seu pai, o seu avô, etc. e tal. E existem outras sociedades que são fechadas e injustas. São aquelas sociedades típico da Arábia Saudita, né, em que existe uma lei da Sharia, que a religião arbitra, né, no ir e vir das pessoas, nas possibilidades da pessoa, né? Então, vamos nos lembrar aqui dos papéis sociais, né, dos papéis de gênero, né? Então, o homem é o cara, é a pessoa que vai para a sociedade. A mulher, né, ela tem o papel de ficar em casa, de cuidar da casa, das crianças, ou seja, do lar. E assim sendo, né, essa situação fecha as possibilidades, né, dessas pessoas, dessas mulheres. Então, muitas dessas sociedades vai ter como um critério, né, de estratificação de mobilidade social, né, essa transmissão hereditária da posição social. Então, aqui nós podemos fazer outra comparação. Uma coisa é você nascer numa comunidade, né, carente do Rio de Janeiro, e outra coisa é você ser filho do Michel Temer. Então, né, essa criança já vai nascer com uma posição social muito mais privilegiada. Ele não vai precisar escapar de bala para ir para a escola. Ele vai ter motorista, ele vai ter professor de inglês em casa. Então, isso faz com que, né, a mobilidade social ela seja mais fácil para alguns ou para outros, né? E pensando, né, o filho do Michel Temer já vai ter uma situação bastante vantajosa, né? Ele só tem que manter, ele já tem um estilo de vida alto, tá certo? Então, alguns tipos de mobilidade social, né? Ascendente e vertical é quando você consegue ascender, né, na sociedade, você consegue ter uma situação melhor do que os seus antepassados. Descendente é quando você cai, quando você sai para uma situação pior. Horizontal seria quando você vai dentro do espaço urbano sair de um bairro para outro. Então isso pode ser tanto por uma via boa quanto por uma via ruim, né? Você pode sair de um bairro, vamos imaginar, mais populoso, tumultuado, e você pode ir para um condomínio fechado, certo? Então envolve isso também. Os outros dois, né, intrageração e intergeração, vai envolver a mobilidade social dentro da sua geração e entre gerações, né? Então, uma coisa bacana de chamar, até os anos 80, nos Estados Unidos, existia um processo contínuo de ascensão social. Ou seja, os primeiros que chegaram com muitas dificuldades, depois a vida foi melhorando, algumas pessoas conseguiram concluir o ensino fundamental, outra geração conseguiu concluir o ensino, né, médio, aí depois outras conseguiram chegar à universidade, mas sempre tinha ascensão social. A partir dos anos 80, isso foi quebrado. Algumas pessoas tiveram aí, né, a via complicada ou obstruída
para a obtenção de um título universitário, de uma chegada à universidade e a conclusão do curso. Então, exemplo de sociedades, né? Citamos o feudalismo, seria restrita ou fechada. Na literatura, vemos aí a situação do Conde de Monte Cristo, né? De prisioneiro a conde, ou seja, ascendeu. No caso das mulheres da família real troiana, de aristocratas a escravas, descendeu. Chica da Silva ascendeu, porque foi escrava, a mulher da elite, né? E aí nós temos, dentro do mundo moderno industrial, né, a ideia, por exemplo, aventada por Weber, de que nós temos uma sociedade com igualdade jurídica, com, né, os direitos sociais sendo universalizados, e aí as pessoas, a partir do mérito, a partir do esforço, do trabalho, podendo ascender socialmente ou até se tornarem ricas. E aí ele chama isso de self-made man, ok? Cita também Napoleão, né? A apostila também cita Napoleão como alguém que ascendeu socialmente e foi uma marca da época dele. Então, como se mede, né, a mobilidade social? A partir de pesquisas, né, trazendo escalas e aí envolvendo como variáveis a política, a economia, a renda, as profissões, a educação, a moradia, etc. Algumas leituras, certo? Algumas leituras e alguns apontamentos aqui para nossa aula. Segundo o Talcott Parsons, né, existe na modernidade a garantia e a universalização de direitos. E aí, né, os três mais importantes: o direito civil, o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir, o direito social, acesso à educação, acesso ao saneamento, acesso à saúde, acesso ao transporte, e o direito político, o direito de votar e ser votado, né? Então, na visão dele, a soma desses três direitos, se eles plenamente atendidos, possibilitam, né, aos menos favorecidos oportunidades de ascensão e mobilidade social, né? Então, quando a gente critica um governo ou um país que ele é muito desigual, significa que a gente não está, né? Quantas pessoas vocês não veem no dia a dia criticando, por exemplo, o assistencialismo? Realmente, só com o assistencialismo nós não vamos a lugar algum. Você só vai minimizar as dores e as dificuldades das pessoas, mas você vai, de certa forma, manter as condições, quase que manter as condições das mesmas. Então, é necessário que o Estado, que os estados, que as prefeituras, elas criem políticas públicas, né, para que as pessoas tenham acesso a uma melhor educação, a um melhor tratamento de saúde, que elas tenham acesso ao esporte, porque o esporte ele é importante não só por uma questão física, de educação física. O esporte ele ensina para as pessoas, né, aquele sentimento de coletividade, dependendo do esporte, como um esporte coletivo, vai trazer disciplina. Então vejam o caso do karatê, do judô, né, são esportes que trazem disciplina para as pessoas. Então isso pode trazer, né, um enriquecimento cultural para a pessoa, né, um enriquecimento humano, ok? Então, terminando nossa aula, nós vamos dar uma ênfase aqui, né, no pensamento de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ele é um pesquisador extremamente complexo, ok? O que o Bourdieu está falando para a gente, né? Um pouco é isso que eu falei atrás, da necessidade do Estado, né, investir em educação e cultura, porque são elas que vão trazer melhores formações, melhores formadores, melhores professores, né? E vão, por sua vez, possibilitar uma educação melhor para as crianças, para os jovens. Então, se
não existe essa política pública de investimento, né, no social, né, e se não ter aí uma abertura de possibilidades, nós vamos reproduzir isso que eu estou colocando aqui como status quo. Então, se nós não lançarmos mão de políticas públicas para atacar essa desigualdade social, nós vamos reproduzi-la, né, ad eterno, para sempre, ok? Então, diz ele que, né, é preciso investir em capitais culturais, né? Então, e que a partir dessa posse desse capital cultural, né, as pessoas têm mais possibilidades. Só para fechar, né, o que seria isso que ele coloca como capital incorporado, capital institucionalizado e objetificado? O capital incorporado é o processo em que você vai, né, passar pela educação, mas não só uma educação formal, é um conhecimento amplo e restrito. Então, imagina aí, né, eu citei o exemplo do filho do Michel Temer, que já não é a primeira vez que eu cito, né, porque eu li uma entrevista quando o Michel Temer ele era presidente e ele falou um pouco sobre seu filho. Além do menino estudar no melhor colégio de São Paulo, ele tinha aulas de inglês, de espanhol em casa, de alemão. Ele viajava com o pai, ele conhecia personalidades importantes da política brasileira, da política estrangeira, conhecia um monte de lugares importantes no mundo, museus. Então, essas coisas que vocês veem nos livros, por exemplo, na aula de artes, ele via ao vivo. Então, esse contato irrestrito com as coisas proporcionava a ele um capital cultural muito grande, né? E aí quando você vai, né, por exemplo, fazendo universidade, enriquecendo, né, o seu currículo, ganhando títulos, você vai não só incorporando, mas institucionalizando, né, o título, né, o certificado, ele te possibilita coisas, ele vai fazer com que você seja uma pessoa distinta, ok? É mais ou menos isso que o Bourdieu está falando, tá certo? Então, essa foi nossa aula de mobilidade social e estratificação social. Espero que vocês tenham gostado, ok? E até a próxima.